Bem, de volta com o tema intervenção, de volta para finalizarmos a intervenção discorrendo a respeito do artigo 35 da Constituição, né? Que fala da intervenção dos estados nos municípios e da intervenção da União em municípios, mas desde que localizados em territórios, vocês já sabem disso, tá? Então vejam só o texto, né, constitucional, ó. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando. Então a mesma regra, né? A intervenção é uma medida excepcional. Se ela é excepcional no tocante à intervenção federal em um estado, no Distrito Federal, também vai ser excepcional no tocante à intervenção de um estado em um determinado município, em um de seus municípios, ou a intervenção da União em um município localizado em um território federal. Então o mesmo padrão, né? Uma medida excepcional, a regra é não intervir, mas quando for necessário, ocorrerá a intervenção. E quais são as situações, né? Quando que eu posso ter essa intervenção do Estado no município ou até mesmo da União em um município localizado em um território, de acordo com o artigo 35? Inciso 1º, deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Marquem o inciso 1º. Tem um detalhezinho que provas e bancas examinadoras que são muito literais ao texto da Constituição adoram explorar aqui, ó. Eles comparam o artigo 35, inciso 1º, que fala, né, da intervenção do Estado no município, por exemplo, com o artigo 34, inciso 5º, a linha A. Lá no 34, inciso 5º, a linha A, nós já estudamos, tá, que se um estado ou se o Distrito Federal suspende o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos, eu posso ter a intervenção. Então percebam lá que no artigo 34, inciso 5º, a linha A, tá assim, ó, né? A União não intervirá nos estados, nem o Distrito Federal, exceto para, inciso 5º, reorganizar as finanças da unidade da federação que, a linha A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. E aqui, ó, no 35, inciso 1º, não tem o mais, tá? É quando o município, ó, deixar de pagar sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, tá? Então atenção, ó, quando é lá no estado, tem que ser por mais de 2 anos. Quando eu falo de um município, 2 anos, tá? Já é motivo suficiente para acontecer a intervenção, tá? No nosso tradicional esquema, ó, né, eu tô falando da intervenção dos estados nos municípios e da União nos municípios localizados em território. Se vocês errarem isso aqui, pelo amor de Deus, não contem, tá? Não me mandem mensagem depois falando que erraram esse tipo de situação aqui. Quantas vezes eu já bati nessa tecla, tá? Então, ó, intervenção dos estados nos municípios e da União nos municípios localizados em territórios, tá? Primeira situação, quando o município deixar de pagar, quando deixar de ser paga por 2 anos consecutivos a dívida fundada, tá? Então aqui não tem o mais, são 2 anos, tá? Deixar de ser paga por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Segunda hipótese, né, onde eu poderia ter a intervenção do Estado em um dos seus municípios, por exemplo, não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Então o prefeito não fez a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado. É uma das hipóteses de intervenção do Estado no município. É claro, gente, que essa intervenção que nós estamos estudando aqui no artigo 35, ela vai ser melhor detalhada e regulamentada pela Constituição do Estado, pela Constituição Estadual, tá? Mas as diretrizes, né, as premissas maiores, a gente encontra onde? A gente encontra aqui no texto da Constituição Federal, tá? Próxima hipótese, ó, inciso 3º, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de
saúde, tá? Então eu coloquei aqui, ó, falta de aplicação do mínimo da receita, né, do município, da receita municipal. Em educação, qual que é o percentual mínimo fixado pela Constituição? 25%, está lá no artigo 212 da Constituição Federal, tá? E saúde, no tocante ao percentual da saúde, esse percentual ele é definido em lei complementar. Então é por isso que eu não coloquei aqui o percentual para vocês. Ele pode variar de acordo com o percentual definido na respectiva lei complementar. O importante para a aula, o importante para o artigo 35 é vocês perceberem o seguinte: o município que não aplica o mínimo que tem que aplicar das receitas municipais em saúde e em educação poderá sofrer uma intervenção do Estado, ou se for um município eventualmente aí localizado em um território, caso venha a ser criado, né, um novo território federal, tá? Eu posso ter a intervenção da União nesse município localizado em território, tá? Então, ó, só se preocupem com os percentuais, e o percentual da educação aqui, ó, ou o percentual definido na lei complementar quando for com relação às ações de saúde, se o seu edital, se o seu concurso, se a sua prova cobrar, né, a lei complementar ou cobrar o artigo 212 da Constituição. O importante é perceber o que gera a intervenção, a possibilidade de intervenção. E qual que é a última situação descrita pelo artigo 35 da Constituição? Nós já analisamos isso, na verdade, nas aulas passadas, né? Ó, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Quando fala, gente, ó, o TJ der provimento à representação, é porque alguém provocou o Tribunal de Justiça. E quando a gente tem uma provocação por representação, eu estou falando do Ministério Público Estadual, através do chefe máximo do Ministério Público Estadual, que é o Procurador-Geral de Justiça. Só que isso está detalhado na Constituição do seu estado e não aqui na Constituição Federal, tá? Então essa representação, na verdade, ela é uma representação do PGJ. O PGJ provocando o Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça, né, julgue uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva ou a executoriedade de uma lei, mas no âmbito do TJ, no âmbito da Constituição Estadual, porque o município está descumprindo princípios colocados na Constituição Estadual. É muito parecido com o que nós vimos na aula passada, mas na aula passada nós estávamos falando do PGR, do Procurador-Geral da República, provocando o Supremo, porque um Estado ou o Distrito Federal descumpriu princípios previstos na Constituição Federal. Aí eu dependo de um julgamento do Supremo. No Estado vai acontecer praticamente a mesma coisa. E aí o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, vai representar perante o Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça julgue e determine ao governador, requisite, faça uma requisição ao governador e o governador vai lá e decreta a intervenção no respectivo município. Por quê? Porque o município estava contrariando princípios, né, inseridos na Constituição do respectivo estado, tá? Então, são as mesmas situações que nós vimos lá no artigo 36, mudam os atores, mudam os personagens, vamos dizer assim, tá? E esse procedimento, ele está melhor descrito na Constituição do seu respectivo estado. Então, quando você for estudar intervenção em uma Constituição estadual, você vai perceber essa forma de intervenção do Estado no município melhor detalhada, tá? O importante do ponto de vista constitucional, do direito constitucional, da Constituição Federal, é você perceber que isso também é uma hipótese de intervenção e é uma intervenção provocada, né? Eu vou depender dessa representação por parte do Procurador-Geral de Justiça, tá? Então, ó, só para a gente finalizar, né, o nosso tema intervenção, basta aí o conhecimento do artigo 35, perceber quais são as hipóteses onde eu posso ter a intervenção do Estado em um município, em um dos seus municípios, ou a intervenção da União
em municípios localizados em territórios, tá? Quais são as situações? Quando, né, o município deixar de pagar por 2 anos consecutivos a dívida fundada e não mais de 2 anos, tá? Por 2 anos. Quando tiver falta de prestação de contas, quando tiver falta de aplicação do mínimo da receita municipal em educação, que é, né, são ali 25%, e saúde, definida em lei complementar, ou quando o TJ der provimento à representação para assegurar princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial, ok? Então, com isso aí, né, com o esquema, com a aula sobre o artigo 35, nós finalizamos o tema intervenção federal, completando, né, uma parte importante aí, do nosso curso de Direito Constitucional. Quem me acompanha desde 2012 sabe que eu estou gravando e disponibilizando os temas da Constituição por módulos, né? E sempre numa ordem, sempre foi feito aí numa ordem de prioridade, tá? Então agora a gente está emendando aí, né? A gente completou até o artigo 37, tá? E aí vocês podem dar continuidade ao estudo dos dispositivos constitucionais a partir do artigo 37, falando ali, né, da administração pública, ok? Muito obrigado, tá? Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional. Inscreva-se no canal da Editora Atualizar, curta o respectivo vídeo, comente caso você tenha algum tipo de dúvida, comente para agradecer, caso você queira aí agradecer essa nossa iniciativa, tá? O seu engajamento, como a gente diz sempre, ele é muito importante para o projeto, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade às nossas aulas.